Quando um gato entrou silenciosamente no quarto de um paciente, ninguém entendeu o motivo. Horas depois, aquele homem deu seu último suspiro. Mas seria apenas coincidência. Ou o animal fazia algo que ninguém ousava admitir, estaria ele apenas observando ou conduzindo cada vida ao seu fim? O que poucos sabiam é que aquela cena perturbadora era apenas o começo. Na ala silenciosa de um asilo no interior de Massachusetts, os corredores cheiravam a desinfetante e lembranças antigas. Entre macas e cadeiras de rodas, um grupo de voluntários descarregava caixas com mantimentos e pequenos animais destinados à terapia. Havia coelhos, 2 cães idosos e um único gato, um felino rajado, de olhar duro e passo desconfiado. Os funcionários riram quando ouviram o nome que a assistente social havia escolhido para ele: Milo. Um nome doce para um animal que não parecia interessado em ninguém. Enquanto os cães abanavam o rabo e buscavam carinho, Milo mantinha distância, roçando-se apenas nas paredes descascadas e evitando o toque humano. A diretora do asilo, Sra. Withers, comentou em voz baixa com uma enfermeira: "Esse aí não vai durar uma semana. Gatos precisam de paciência. E aqui o que sobra é dor." De fato, a dor era a matéria-prima daquele lugar. Ali viviam pessoas cujos dias se contavam em semanas, às vezes em horas. Eram pacientes frágeis, alguns perdidos em labirintos de memória, outros vencidos por doenças sem volta. E a proposta de trazer animais era justamente suavizar esse fim inevitável. Mas Milo parecia não compreender esse papel. Não se enroscava no colo de ninguém, não ronronava para consolar. Se alguém tentava pegá-lo, reagia com um miado áspero e arranhões rápidos. Muitas vezes desaparecia durante horas, e só era encontrado depois, escondido em algum depósito ou observando, de cima das prateleiras, como um vigia desconfiado. Entre os médicos que circulavam pela instituição, havia um em especial que prestava atenção em tudo: Dr. Nathan Keller Toppers, um neurologista de meia-idade. Diferente de muitos colegas, Nathan não falava alto nem fazia promessas que não podia cumprir. Mantinha um caderno de anotações sempre junto, escrevendo detalhes sobre os pacientes com uma calma obstinada. Ele já havia visto de perto os limites da medicina, e talvez por isso respeitava tanto os pequenos gestos de dignidade que ainda restavam nos corredores. Nathan não tinha tempo para gatos nem para lendas, mas mesmo sem perceber, começava a notar a estranheza de Milo. O animal não buscava companhia, mas parecia observar, como se estivesse esperando algo acontecer. Os residentes, por sua vez, pouco se importavam com o gato arredio. Alguns o ignoravam, outros o temiam. Certa vez, uma senhora em cadeira de rodas o viu parado diante da porta de seu quarto e murmurou, quase como um presságio: "Ele não olha como os outros. Ele sabe de alguma coisa." A frase ficou ecoando na mente de uma enfermeira jovem chamada Claire, que acompanhava o episódio. Ela riu nervosamente, mas não conseguiu esquecer os olhos fixos do felino. Ninguém ali podia imaginar que, por trás daquela indiferença, escondia-se uma presença destinada a mudar tudo. Milo, o gato que parecia não pertencer a lugar nenhum, logo se tornaria o enigma que nenhum médico, nenhuma família e nenhum paciente seria capaz de ignorar. O tempo passou e a vida no asilo seguiu seu compasso lento. As manhãs eram marcadas pelo tilintar das bandejas no refeitório, as tardes por visitas médicas sempre meticulosas, e à noite, televisores murmuravam notícias que ninguém realmente acompanhava. Para muitos pacientes, os dias escorriam iguais, dissolvendo-se em silêncio. Nesse cenário previsível, Milo começou a se destacar, não pela simpatia, mas pela estranheza. Sua presença não despertava risos nem ternura. Era apenas tolerada. Enfermeiros mais jovens tentavam brincar com ele durante os intervalos, mas logo desistiam, vencidos pelo temperamento ríspido do gato. "Esse bicho não tem jeito", resmungavam. Claire, porém, era diferente. Com olhos atentos e uma sensibilidade rara, enxergava no felino algo além da indiferença. Deixava tigelas de água fresca perto do refeitório, às vezes escondia pequenos
os pedaços de frango sob a mesa. Mesmo assim, Milo raramente aceitava. Preferia caçar insetos no jardim ou desaparecer pelos corredores como uma sombra silenciosa, surgindo e sumindo como se obedecesse a um chamado invisível. Apesar disso, um detalhe começou a chamar atenção. Em raras ocasiões, Milo não sumia. Pelo contrário, permanecia em um quarto específico. Não importava se a porta estava fechada. Ele miava até alguém abrir. Uma vez lá dentro, encolhia-se perto da cama e ficava imóvel, olhando fixamente para o paciente. No começo, parecia coincidência, mas coincidências não se repetem tantas vezes. A primeira a notar foi Claire. Uma tarde, encontrou Milo deitado ao pé da cama do Sr. Harris, um idoso com Parkinson em estágio avançado. O gato, normalmente inquieto, permanecia em silêncio absoluto, quase hipnótico. Horas depois, Harris faleceu enquanto dormia. Claire tentou ignorar o fato, mas quando a mesma cena se repetiu 2 semanas depois, com outra paciente, o frio na espinha foi inevitável. Milo, mais uma vez, havia permanecido em vigília até os últimos instantes. Foi então que Claire comentou com o Dr. Keller. Doutor, pode parecer bobagem, mas acho que esse gato sente quando alguém está prestes a partir. Nathan arqueou a sobrancelha, cético. Animais são sensíveis a cheiros, movimentos, talvez percebam coisas que nós não percebemos. Mas não há nada de sobrenatural nisso, ela não retrucou. Ainda assim, a dúvida ficou cravada como uma farpa. Com o passar dos meses, a estranheza ganhou corpo. Pacientes que viam Milo no quarto murmuravam frases carregadas de medo ou aceitação. Ele veio para mim, não é? Então chegou a minha hora. Outros, curiosamente, sentiam alívio. Para alguns que viviam sem visitas de familiares, a presença silenciosa do gato representava companhia no fim. Nathan, cada vez mais pressionado pelas observações de enfermeiros e pacientes, começou a registrar os casos. A princípio, apenas como curiosidade clínica, mas os números falavam por si. Em 7 ocorrências consecutivas, Milo havia escolhido exatamente os quartos de pacientes que faleceram poucas horas depois. A probabilidade de ser simples, acaso diminuía a cada anotação. A tensão entre crença e descrença cresceu dentro da própria equipe. Alguns viam em Milo um presságio assustador, um anjo da morte de 4 patas. Outros acreditavam que ele era um guardião silencioso, oferecendo conforto quando ninguém mais podia. Certa noite chuvosa, a situação chegou ao limite. Milo começou a arranhar a porta do quarto da Sra. Duval, uma paciente lúcida, mas em estado terminal de câncer. As enfermeiras hesitaram em deixá-lo entrar. "Não podemos assustá-la", disse uma delas. Ainda assim, o gato miava sem parar, como se fosse um dever estar ali. Depois de longos minutos, cederam. Milo subiu na cama, encostou-se ao braço da paciente e permaneceu imóvel. A Sra. Duval, ao vê-lo, apenas sorriu. "Eu sabia que não estaria sozinha", murmurou. Na manhã seguinte, ela partiu serenamente, com Milo ainda ao seu lado. O episódio abalou a todos, inclusive o cético Dr. Keller. Ele não conseguia explicar aquilo em termos racionais. Haveria algum sinal químico liberado pelo corpo humano momentos antes da morte? Um odor imperceptível ao olfato humano, mas detectável por um gato? Essa era a hipótese mais plausível, e ainda assim, incompleta. A inquietação não estava apenas na ciência, mas naquilo que todos viam com os próprios olhos. Milo, que nunca aceitava carinho em momento algum, tornava-se diferente nos instantes finais. Um guardião silencioso, imóvel ao lado do paciente, como se compreendesse um dever maior que ultrapassava instintos animais. As famílias, quando avisadas a tempo, passaram a interpretar sua presença como sinal de despedida. "Se Milo está com ele, é melhor virem logo", dizia Claire. Assim, muitas últimas conversas e abraços aconteceram graças a esse estranho vigia. Mas, quanto mais casos se acumulavam, mais crescia a tensão. Cada vez que suas patas ecoavam pelo corredor, todos, enfermeiros, pacientes e até visitantes, se perguntavam em silêncio: quem seria o próximo?
O asilo mudou. Não era apenas a doença que pairava no ar, nem a espera inevitável dos últimos dias. Agora havia algo novo. A presença enigmática de Milo moldava a atmosfera do prédio inteiro. Seu andar discreto bastava para interromper conversas e fazer corações dispararem. Funcionários paravam no meio de tarefas, visitantes prendiam a respiração. Cada movimento do gato parecia carregar uma escolha invisível, uma decisão que ninguém compreendia, mas que todos temiam. Claire, que antes falava em coincidência para se acalmar, já não tinha dúvidas. Milo percebia algo além da compreensão humana. O que era exatamente, ninguém sabia. Certa tarde, o gato parou diante do quarto do Sr. Whittaker, um homem que, embora debilitado, ainda tinha semanas, talvez meses de vida, segundo os médicos. Milo se deitou junto à porta e recusou-se a sair. Os enfermeiros ficaram inquietos. Nathan foi chamado. Ele entrou no quarto, examinou o paciente e concluiu que não havia sinais de agravamento imediato. Vejam, não passa de superstição, disse em tom firme. O gato não pode prever nada. Horas depois, na calada da noite, Whittaker sofreu uma crise repentina e não resistiu. O episódio ecoou como um trovão pelos corredores. Até Nathan, acostumado a explicar tudo com ciência, sentiu-se abalado. Se não havia indicadores médicos claros, como Milo soubera, as perguntas começaram a se multiplicar. Será que o gato captava sinais invisíveis, talvez odores ou alterações na respiração imperceptíveis a olhos humanos? Ou seria algo além do físico, um instinto inexplicável, uma sensibilidade que tocava as fronteiras da vida e da morte? A cada caso, o dilema crescia. Pacientes que viam Milo entrar em seus quartos reagiam de formas opostas. Alguns entravam em pânico, implorando para que o animal fosse retirado dali. Outros choravam em silêncio, convencidos de que ele vinha lhes oferecer companhia na travessia final. Em uma noite particularmente fria, Milo entrou no quarto da Sra. Klein, que não tinha família. As enfermeiras hesitaram em deixá-lo permanecer, mas a paciente, lúcida e serena, pediu: "Deixem-no ficar, não quero partir sozinha." E assim foi. Quando o dia amanheceu, ela já não respirava, mas o gato ainda estava lá, sentado em silêncio, como se velasse o corpo. O rumor correu rápido. Funcionários passaram a chamar Milo de vigia da fronteira. Alguns diziam isso com reverência, outros com medo, mas todos se perguntavam: por que ele escolhia exatamente aqueles pacientes? Como sabia o momento preciso em que alguém estava prestes a partir? E o mais inquietante de todos: o que significaria quando Milo começava a rondar alguém ainda aparentemente saudável? Claire, cada vez mais dividida entre sua fé pessoal e a racionalidade do doutor. Keller começou a sonhar com o gato. Nos sonhos, Milo caminhava à frente dela em corredores intermináveis, guiando-a para portas que nunca ousava abrir. Quando acordava, sentia um peso no peito, como se tivesse estado realmente na fronteira de dois mundos. Para Nathan, as dúvidas se transformaram em obsessão. Ele encheu páginas e páginas com registros, comparando estatísticas, cruzando dados clínicos. Mas quanto mais tentava encontrar uma explicação, mais se via cercado de perguntas. Seria possível que um animal carregasse um instinto tão refinado que pudesse ser confundido com o sobrenatural? Ou haveria, afinal, algo que escapava da esfera da ciência? O que ninguém podia negar era o impacto. Graças a Milo, muitas famílias tiveram tempo de chegar e dizer adeus. Mas junto com a gratidão vinha também o peso da dúvida. Era um presente ou uma maldição? O conforto de uma despedida compensava o fardo de sua presença? Essas perguntas pairavam como nuvens sobre o asilo, crescendo a cada passo do gato pelos corredores. No silêncio das madrugadas, entre o farfalhar das cortinas e o ranger distante das macas, uma dúvida maior permanecia. Milo apenas observava, ou conduzia de fato aqueles que estavam partindo. E foi nesse clima de tensão e reverência que ocorreu a noite que mudaria para sempre a percepção sobre ele. O Sr. Reynolds, antigo professor de literatura, estava internado havia meses. Suas filhas, que moravam em cidades distantes, visitavam quando conseguiam, mas raramente estavam presentes nos momentos críticos. Naquela semana,
Todos acreditavam que ainda restavam dias de vida. O diagnóstico era terminal. Sim, mas estável. Milo, porém, parecia ter outro julgamento. Milo, porém, pensava diferente. Pouco depois do jantar, o gato apareceu no quarto de Reynolds e saltou para cima da cama. Não era comum que ele se aproximasse tão cedo. Claire, que fazia a ronda, viu a cena e estremeceu. Sem hesitar, ligou para as filhas do paciente. Acho que vocês devem vir hoje. Horas depois, as duas entraram no quarto. Reynolds, com a respiração curta, ainda conseguiu sorrir ao vê-las. O gato estava deitado junto ao braço dele, como se já fosse parte da família. As filhas se sentaram, cada uma de um lado da cama. Entre lágrimas, leram para o pai um dos poemas favoritos dele, de Robert Frost. A voz embargada ecoava pelo quarto enquanto Milo permanecia imóvel, ronronando baixo, como se marcasse o compasso da despedida. Pouco antes da meia-noite, Reynolds partiu, cercado de palavras, mãos e amor. Sem Milo, talvez tivesse morrido sozinho. Mas ali, naquela noite, houve tempo para um último encontro, um último gesto de cuidado. O impacto foi profundo. As filhas, chorando, abraçaram o gato antes de ir embora. Ele nos deu um presente que ninguém mais poderia dar, disseram. Nathan, observando de fora, não conseguiu segurar a emoção. Pela primeira vez, deixou de lado as estatísticas, os relatórios, a lógica fria da ciência. Havia algo em Milo que desafiava qualquer gráfico. Não importava se fosse instinto ou algo que ia além da compreensão. O efeito era real, transformador. E não foi apenas naquele caso. Com o tempo, o padrão se repetiu tantas vezes que se tornou rotina. As famílias já sabiam. Se Milo estava presente, era hora de se preparar. Mas, em vez de medo, começaram a sentir gratidão. Porque aquele gato que nunca buscava carinho, escolhia oferecer companhia justamente quando ninguém queria estar sozinho. Houve também momentos de resistência. Uma família exigiu que Milo fosse retirado do quarto, dizendo que não suportaria a ideia de um presságio rondando seus últimos minutos com a mãe. Relutante, a equipe respeitou. Mas, para a surpresa de todos, o gato voltou 3 vezes naquela noite, arranhando a porta, miando alto, como se lutasse contra o destino. Na terceira tentativa, a filha da paciente cedeu, abriu a porta e deixou que ele entrasse. Milo subiu na cama e se enroscou ao lado da idosa, que sorriu, fechou os olhos e partiu em paz. A filha, soluçando, confessou depois: "Eu não queria acreditar, mas ele sabia." Cada episódio reforçava a mesma conclusão. Milo não errava. E mesmo que ninguém conseguisse explicar, sua presença se tornara um símbolo. O asilo passou a ter um novo ritual. Quando Milo se deitava ao lado de alguém, os funcionários avisavam a família com calma, preparavam o ambiente, abaixavam as luzes. O gato, com sua postura serena, guiava todos para um momento de despedida. Não havia alarde, não havia medo, apenas a certeza de que ninguém enfrentaria o silêncio final sozinho. Nathan, em suas anotações, já não falava apenas de dados. Escreveu em uma de suas páginas: "Talvez a ciência não seja feita apenas de números. Talvez exista uma forma de cuidado que não cabe em fórmulas, mas que ainda assim é vital." No fundo, ele sabia. Não importava se fosse química, instinto ou mistério. O que importava era o resultado. Milo havia transformado a morte, aquele instante implacável e solitário, em algo menos cruel. E então veio o dia em que a própria equipe percebeu a dimensão daquilo. Uma paciente sem família, Sra. Ellis, começou a definhar rapidamente. Não havia ninguém para avisar, ninguém para se despedir. O quarto estava vazio, exceto por Claire, que segurava a mão da idosa. De repente, Milo entrou e pulou na cama, deitando-se junto ao peito dela. Ellis, já com voz quase inaudível, murmurou: "Obrigada por não me deixar sozinha." Quando ela partiu, Claire chorou em silêncio. Percebeu que o gato não estava apenas confortando pacientes. Estava, de certa forma, confortando também aqueles que ficavam.
Os anos passaram, mas Milo continuou seu trabalho silencioso no asilo. Nunca se tornou um gato afetuoso como os outros, nunca buscou colo nem brincadeiras. Sua missão parecia ser outra. A cada paciente que partia, a cada família que encontrava tempo para um último adeus, o mistério em torno dele só aumentava. Com o tempo, sua fama ultrapassou os muros do lugar. Visitantes curiosos perguntavam pelo gato que sabia, e repórteres escreveram matérias sobre o enigma de 4 patas. Mas dentro do asilo, ninguém se preocupava em dar explicações. Para os que viveram aqueles momentos de despedida, não importava se era instinto, ciência ou milagre. Importava apenas que ele estava lá. Nathan, o médico cético, tornou-se talvez o maior testemunho da transformação de Milo. Em palestras e artigos, mencionava o felino não como prova de mistério, mas como exemplo de que a dignidade no fim da vida podia vir de formas inesperadas. A medicina prolonga, dizia ele, mas às vezes um simples gesto de presença é o que realmente importa. Claire, por sua vez, nunca deixou de acreditar que Milo fazia mais do que apenas sentir. Para ela, o gato escolhia estar ali, como um guardião fiel. Era essa convicção que lhe dava forças nas noites em que via pacientes partirem sem dor, embalados pelo silêncio tranquilo da companhia felina. Milo viveu 17 anos no asilo. Quando finalmente começou a enfraquecer, todos sabiam que a hora se aproximava. Ele, que nunca aceitou cuidados, agora permitia que as enfermeiras o acariciassem, como se reconhecesse que também precisava de companhia. Nathan ficou ao seu lado, caderno fechado, sem anotações. Claire segurou sua patinha com delicadeza, e pela primeira vez, o gato que nunca gostou de ser tocado não resistiu. Milo partiu sereno, cercado por aqueles que se tornaram sua família. Não havia ninguém para prever esse momento, e talvez fosse melhor assim. O gato que tinha passado a vida anunciando despedidas não precisou de prenúncio para a sua. Ele apenas se foi, deixando atrás de si um legado de silêncio, ternura e mistério. Hoje, quem passa pelos corredores do asilo ainda encontra fotos antigas de pacientes sorrindo com Milo ao lado, recortes de jornais que chamavam-no de Vigia da Fronteira ou o gato que não deixava ninguém partir sozinho. Mas mais do que lembranças impressas, o que resta é a memória viva. A certeza de que, durante quase 2 décadas, nenhum paciente daquela casa enfrentou a travessia final sem companhia. O tempo levou Milo, mas não levou o consolo que ele deixou. E em cada quarto silencioso, em cada despedida, parece haver ainda um eco suave de patas caminhando pelo corredor, como se ele nunca tivesse partido de verdade. Porque alguns guardiões não se medem pelo tempo que vivem, mas pelas vidas que tocam. Se você se emociona com histórias como esta e quer continuar descobrindo mais relatos incríveis, não deixe de se inscrever no canal. O seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando essas histórias tocantes com você. Agora, imagine um animal de pele escura e olhar fixo, sentado imóvel em uma sala fria de clínica, enquanto do corredor ecoa o som metálico de uma porta sendo trancada. Por que um veterinário chamaria a polícia só por causa de um cachorro? O que ele viu naquele olhar silencioso que fez disparar um alerta tão grave? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal. Amo meu patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!